sejam todos bem-vindos a mais um Banana Cast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio a maquiadora, visagista Dani Macedo. Ela que é um mix de coisas aí para levantar a autoestima feminina. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Starley, o nosso querido apresentador, também está presente. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Banana Cash. Já aproveita, curta, compartilha essa página, deixe seus comentários, tá? A Dani tá aqui para trazer muita informação para nós. Eu, particularmente, estou curioso, mas demais desse assunto, que eu descobri que ele tem muito a ver com tudo aquilo que eu gosto. Dani, conte para nós quem é a Dani, conta um pouco dessa história aí que o pessoal tá curioso. Bom, eu pensava que minha vida fosse muito assim, comum, mas na verdade não é tão comum, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Gosto de estudar, gosto de entender tudo que está por trás, não só da minha profissão, gosto de entender outras coisas também, então eu acho que isso faz uma grande diferença. E a Dani começou, de fato, com maquiagem, não foi um sonho. Na verdade, as coisas foram acontecendo. E eu tinha um ego muito elevado no começo. Eu olhava uma maquiagem e falava assim, cara, isso é muito fácil de fazer. Olha que ousada. Nossa, isso é muito fácil de fazer. E aí eu fui mais ousada ainda de confessar que era assim. Olha só, que interessante. Eu era isso. assim. E aí, na minha cabeça, eu olhava, eu ficava... Na verdade, meu primeiro professor foi o YouTube. YouTube, eu via vídeos assim, 3, 4 horas por dia. Tranquilo. E aí comecei nas amigas a fazer a maquiagem, tentava uma coisa aqui, outra ali. E aí eu ganhei uma câmera fotográfica. E eu não sabia mexer nada nela, porque ela era um pouco mais avançada, era semi-profissional. E aí eu fiquei curiosa, eu falei, caramba, eu preciso aprender a mexer nela, né, pelo menos. E aí eu entrei no curso de fotografia profissional. Fiz o curso, acho que foi durante 3 meses. Fiz o curso, aprendi a configurar ela e comecei a fazer algumas fotos assim por hobby mesmo. E foi aparecendo clientes. Eu falei, caramba, isso aqui vai dar um lucro bom. E nisso a maquiagem já começou a entrar também ali como hobby e as coisas foram acontecendo. E aí eu vi uma oportunidade, falei, caramba, isso aqui vai dar um dinheiro. Você tinha quantos anos nessa época? Olha, eu já estava na faculdade... Imagino eu que eu estava com 20 anos, 21, por aí. Uma coisa assim. E você nunca tinha pensado até então em mexer com maquiagem, fotografia? Não. Eu não tinha nem influência, na verdade, nem Que de amigos. Que você fazia? Fazia química. Química. Sou graduada em química, depois eu fiz mestrado em agroquímica. E, na verdade, eu tenho licenciatura e bacharel em química. Mas eu vou contar um pouquinho como que foi esse rolê. E, assim, eu nunca tive ninguém próximo a mim, de família, nem parente, nem amigo, nem nada, que me remetisse, assim, aquela sensação de, nossa, de vaidade, de maquiagem. Não tinha muito isso. Minha mãe mesmo não é uma pessoa muito vaidosa, super simples. Quando eu era bem pequena, bem, assim, 6 anos, 7 anos, eu roubava ainda um batom ali dela, passava vermelho e ia para a escola. Mas, do contrário, hoje em dia, ela nem isso, ela passa muito. Então, eu não tive muito essa questão de olhar para o outro e falar, nossa, vou me inspirar nela, que é muito vaidosa. Não, eu não tive muito isso. Então, realmente, as coisas foram acontecendo. Tanto que eu comecei a ficar mais vaidosa, mais feminina, digamos assim, a partir dos meus 15 anos. Meu vestido, o primeiro vestido que eu coloquei, uma sandália com salto baixinho, foi com 17 anos. Eu era moleque de rua. Eu também, eu era menina de rua. Eu era moleque de rua, vivia na rua jogando bola, vivia em quadra jogando. Eu era do esporte, da galera mesmo. Até hoje, na verdade, eu gosto de esporte bastante. Infância excelente, então. Nossa, demais. Gente, eu fui muito atentada. Jogou muito bet? Nossa, demais. Já joguei bolinha demais na casa dos outros. Arrancou o tampão do dedo? Demais. A bolinha na casa do vizinho, o vizinho queria rasgar a bola, quebrar a janela. Fazer igual a minha avó, meter a faca na bola. Exatamente. Nós tínhamos uma vizinha chamada Maria. A Maria era brava com a gente. Ô, Maria, perdoa nós. Nossa, a Maria era o bicho. Mas eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus. Eu morei, assim, boa parte da minha infância foi em Quirinópolis, que eu morei lá. E aquela rua do Varejão, eu morei nela. A gente fechava aquela rua, só a molecada. Só a molecada. Era 20 meninos e 2 meninas, eu e mais uma amiga. E
E aí ali a gente brincava o dia todo. Mas é muito mais fácil conviver com os meninos que com as meninas. Você já Eu observou sempre isso? tive essa afinidade por A amigos. menina tem a tendência a ser rival uma da outra. Parece que o relacionamento com o menino é muito melhor, muito mais fácil. Ou às vezes fala assim, vamos brincar de boneca? Não, boneca não. É bola que a gente É gosta. bola. Rapaz. Moleca doida. Então eu tô começando a perceber da onde que vem essas mulheres bravas, hein? Porque a Jaqueline era a mesma coisinha. Então, João, meu amigo. Brava João, não, fortes. mulheres João, conta pra fortes. nós como é que é essa história aí. Destemida. Então, quando foi ali que eu comecei a fazer esse curso de fotografia, eu estava ali estudando, fazia graduação em Química, estava terminando a licenciatura. E aí, depois eu terminei a licenciatura, fui para o mestrado. Aí, no mestrado, fiz o mestrado 1 ano e 5 meses. Nossa, o mestrado foi a escola de vida para mim. Tanto pessoal quanto profissional. Ali, eu falo que eu não aprendi só o meu projeto em si, que eu trabalhei em cima de nanotecnologia, aplicado à química, né, junto com a agronomia. Mas ali eu não aprendi só questão de conteúdo, né, de conhecimento, mas foi mais relacionamento de pessoas. Isso. Porque, Isso gente, eu passei por gente querendo pegar meu projeto, gente infiltrando, achando que eu achava que era meu amigo e não era, e depois foi fazer a mesma coisa que eu. Então, assim, rolou de muita coisa. Meu orientador pegava demais o meu pé. Eu aprendi de verdade a estudar, porque eu falo que a graduação para mim foi um colégio. E química, hein? Mas, como eu gostava, eu tinha certa facilidade, eu fui levando, consegui formar. Mas, no mestrado, eu estudei pra caramba, muito. Eu ficava no laboratório de manhã, à tarde e à noite. Essa questão comportamental, que você falou assim, que foi a mudança de chave, né? Foi, total. Relacionamento, isso é o que pega a maioria das profissões, na verdade. Sim. Porque a escola não forma para você se relacionar. Exatamente. Ela te forma em conteúdo. E conteúdo pode até ser interessante, mas na hora de te contratar para uma empresa. Mas o que mais demite é comportamento. Exato. E se você não desenvolve isso daí... Relacionamento com pessoas é o ponto-chave do negócio. Então, dentro da faculdade, quando chegou a época da pandemia, muita gente falou assim, cara, os cientistas agora de todo mundo vão se reunir, vão tentar achar ali a fórmula, né, exata para combater esse vírus e tal, aquela coisa. Eu dei só uma risada e pensei, os cientistas, eles furam o olho um do outro assim, a todo momento. Não tem esse negócio de parceria. Não existe. Tanto que... Tanto é que a viagem à Lua, né, foi exatamente isso. Foi guerra. Foi tentando ver quem tinha mais tecnologia. Exatamente. Não foi nem pensando assim, eu quero trazer um benefício, algo Não, bom. não existe isso. É briga... E se você não ficar esperto com a sua pesquisa dentro da faculdade, te tomam. Te sacaneiam. E outra... Existem grupos, às vezes, rivais de professores entre professores. Às vezes você tem um equipamento muito bom que eu estou precisando fazer uma certa análise, mas eu não vou com a tua cara, eu não vou te dar, não vou te emprestar, não vou deixar seu aluno ir lá fazer análise. É tipo assim. Então, não tem essa de, amor, não. Então, eu aprendi muito nessa época, sabe? Muito mesmo. E essa introdução, o que você considera de importante nessa transição? Agora eu quero saber. Você começou a fotografar, começou a despertar essa paixão, mas o que foi a mudança de chave? Aí, terminei o mestrado e eu deixei o bacharel de Química para trás. Mas aí, nessa época, eu já estava Na verdade, quando eu estava fazendo mestrado, eu já estava atuando como maquiadora e fotógrafa nos finais de semana. Então, eu vinha muito para São Simão. Todo final de semana, eu vinha para São Simão, para Paranaguara, né? Meus pais moram em Paranaguara. E o João morando aqui, né? Nós namorávamos. E eu vinha muito para cá todo final de semana para trabalhar. E meio de semana eu voltava para a faculdade, para Rio Verde, que eu ficava a semana toda estudando, trabalhando. E seus colegas sabiam que você maquiava? Sim, todo mundo sabia. Tanto que o meu orientador também. E aí, quando eu finalizei o mestrado, que eu fui para a apresentação, né, da dissertação, a defesa, um dia antes ele queria uma prévia minha, né, da apresentação. E eu travei total. Eu não conseguia fazer link de um slide para o outro. Eu sabia tudo sobre o meu projeto, porque eu fiz ele todinho sozinha, praticamente. Tive a ajuda de alguns amigos, né, graças a Deus. Mas, assim, o principal ali eu fiz sozinha. E eu estava totalmente travada. E aí meu orientador meteu a mão na mesa, gritou... Caralho!
cadê a Dani? Cadê a Dani? Que trabalha todo final de semana como fotógrafa e maquiadora, que fica no laboratório toda semana e tal. Cadê? Você sabe? Você fez isso. Aí eu chorei, porque eu fui guardando, né? Muita E o coisa. que te fez dar essa travada? Eu acho que juntou tudo, porque ele era o tipo de orientador que pegou tanto no meu pé que eu não liberava isso. Eu sou uma pessoa que guarda um pouco as emoções. E aí, a hora que ele fez isso, ele deu esse surto lá comigo, eu desabei. Aí você desabou também, Aí eu né? desabei. Aí ele falou assim, vai lá pro banheiro. Eu vou ter que desmarcar essa dissertação e tal, e virou aquele rolo. Aí eu pensei, eu vou lá pro banheiro. Fui pro banheiro. Tinha que ter uma câmera naquele banheiro. Fui pro banheiro, cheguei lá, vi o rosto, meti o tapa na minha cara e falei assim, você sabe disso. Você sabe o que você fez. Você fez isso. Aí eu voltei e apresentei 55 minutos para ele, sem parar. Provou que sabia. Aí, no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, eu estava lá e fiz a mesma coisa. Aí eu saí meio dia e meio, né? De lá, aprovada. Aprovada. Aí, depois disso, a gente, né, alivia. Voltei com a minha vida de só fotógrafa e maquiadora, recém-formada. E depois eu tive que correr atrás do meu TCC de Química e bacharel, porque eu queria atuar na área. E atuei. Entendi. Então, eu fiquei um tempo aí, eu acho que 4 anos e meio atuando na área como química. Fui a responsável pelo tratamento de água aqui em São Simão por esse período. Mesmo? Sim, Olha. eu que fazia Não coloração. Olha. Trabalhei 4 anos e meio, mais ou menos. Aí a empresa chegou, eu saí. Entendi. Então, mas aí foi um ponto assim, foi maravilhoso, porque eu também aprendi muito. Pode falar um negócio? Obrigado, você tratou a nossa água. Tratei. Muita gente fala que não, mas sim, o básico do básico, Foi gente, feito. é o cloro. É o básico do negócio. Não vou entrar muito a fundo, porque agora já não cabe a mim, mas a gente tratou sim. Esse assunto da água tá pegando fogo. É hein? polêmico. Polêmico, menino. Pode nem trazer ele à polêmico. tona aqui hoje. Não quero me envolver em polêmicas. Então, assim, eu trabalhei e aí eu fui fazendo essa junção de CLT com o meu trabalho, né, de empreendedorismo ali, lado a lado. E os filhos? Como que concilia tudo isso com o filho? Olha, vou te falar, não é fácil não. Nossa, eu fico imaginando. Que é esposa, filho, casa, trabalho fora, trabalho interno e aquela loucura. Mas eu consegui, graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu tô 100% focada na maquiagem e fotografia. E tá tendo sucesso, com certeza. É. A gente vê nas redes sociais. Graças a Deus. Para quem não segue, não conhece o trabalho dela ainda, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar o link aqui também com o endereço do Instagram dela para você ir lá conhecer o trabalho dela, tá? E tanto que quando, assim, eu comecei de fato a atender mais profissionalmente, um ano depois de ver só vídeos no YouTube, né? Porque isso não sustenta. Chega uma hora que não é dom, gente. Eu falo assim, se a pessoa tem certa facilidade, gosta do que está fazendo, perde horas fazendo aquilo ali, não é dom. Ela se simpatia com aquele negócio, né? Mas se ela não se profissionalizar, não pegar a fundo do negócio, não adianta, estagna. Não colocar em prática, né? Logo eu percebi que eu precisava de curso, me aprofundar mais, melhorar mais, largar meu ego de lado e falar, opa, você não sabe de nada, vamos estudar. E aí eu estudei bastante, fui me profissionalizando. E aí em 2019 foi uma virada de chave total para mim, na minha área de fotografia e maquiagem, porque eu tive uma úlcera no olho, machuquei o olho. E foi bem difícil, porque o meu tratamento nós começamos em Uberlândia, só que não estava tendo resultado. Foram mais de 20 dias indo e voltando para Uberlândia, tratando esse olho, eu não conseguia enxergar, doía muito, lacrimejava muito. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Teve que cancelar a agenda. A agenda foi toda cancelada, né? E aí, aquela indecisão. Cara, será que eu vou voltar a enxergar? Nossa, porque úlcera é na córnea, né? Muito profundo. E o que causa uma úlcera assim? Várias coisas. No meu caso, foi acidental, mas pode causar várias coisas. Tanto que eu tive uma recente, eu acho que no final do ano, por conta de emocional. Emocional. Então, assim, tem outras coisas também que podem acontecer. Então, e aí, engraçado que antes de acontecer isso, eu tinha comprado 2 cursos. Um de fotografia e um de maquiagem. Porém, eu não tinha assistido nenhum.
E o de maquiagem era de colorimetria. Faltava 1 mês e pouco para ele acabar. E eu não tinha assistido nada. Nossa. Nada. Aí eu falei assim, Deus, o que o senhor quer de mim? Porque no meio da tempestade a gente tem que tentar ver uma luz ali, né? O que tá me mandando de mensagem? E aí eu falei, eu vou assistir esses cursos. Mas assisti assim, né? Só ouvindo. E aí eu ouvi os 2 cursos. E foram as viradas de chave, porque eu estava fazendo um trabalho que era o que vendia. Que eu pensava assim, cara, é isso que o pessoal quer, mas não é isso que meus olhos brilham. E tá tudo certo. E quando eu fiz os cursos, virou essa chavinha, falou, não é isso que você tem que fazer, você tem que mudar. E aí eu mudei. Mudei meu estilo de fotografia, mudei meu estilo de maquiagem, tanto que, às vezes, isso refletiu muito. Muita gente falou assim, mas eu gostava mais do seu estilo de maquiagem antes. Eu falei assim, não, mas isso aqui não... Isso daqui agora faz mais sentido para mim. E foi isso Depois que aconteceu. Depois que você estudou, você sim, viu o sim. que fazia sentido. Aí eu assisti os cursos só assistindo. Agora, imagina, colorimetria, só assistindo. Foi assim comigo. Meu Deus do céu. Será que eu consigo falar essa palavra? Colorimetria. Colorimetria. Eu vou treinar em casa e eu vou conseguir falar. Não é difícil, não. O que é o estudo das cores? Olha, o estudo das cores, ele é extremamente importante, ele é a base do maquiador. Você já viu aquela história assim, fala assim, cara, é muito difícil maquiar a pele negra. Não é difícil. Se você não consegue trabalhar muito bem ali as cores na pele negra, é porque você não sabe trabalhar com nenhuma cor. Porque é muito mais fácil a gente visualizar a cor na pele negra, que ela é mais saturada, mais evidente, do que uma pele extremamente clara. Que você conseguir ver numa pele clara ali um esverdeadinho, um avermelhado, arroxeado, entre outras cores. Então, tem que entender as cores para trabalhar com cores. Tanto que o Philip Howell, ele fala muito isso. A gente só entende cor quando a gente mistura cores, trabalha com tintas. Tanto que a colorimetria ela é um conceito extremamente antigo. Ela começa lá... Imagine os pintores antigamente que faziam retratos na pintura. Não tinha fotografia. Imagina lá, pegar a Jaqueline como modelo, o pintor fazer a pele dela. Nossa. Imagina você fazer isso com a tinta, entende? Então, esse conceito ele é muito antigo, e ele veio através dos pintores para colorimetria aplicada na maquiagem. Mas a colorimetria, ela também pega essa parte de roupa que você faz ou ela tá mais ligada na parte da maquiagem? Não, ou essa de roupa é outra ciência? A de roupa, ela é física, né? Ela reflete, por exemplo, o preto. Eu não sei se você já viu na internet a cor preta mais escura do mundo, que passa o feixe de luz e ele é absorvido. Ele não é refletido. Então, o pano, a cor, o tecido, ele é físico. A maquiagem já é outra coisa. Não tem a ver. Porém, eu já detecto, por exemplo, seja que a gente chegar lá para fazer uma maquiagem, for com uma cor que não favorece ela de blusa, eu vou saber identificar, vou saber que aquilo ali está refletindo, não vai ficar legal. Entendi. Escurece a região dos olhos, se tiver manchas, aumenta. É por isso que o preto e o branco geralmente assim, dão mais certo, né? Que o preto não vai deixar tanto... A cor de blusa preta, ela não é básica. Muita gente acha que é básico, mas não é. Mentira. Não, mas não é mesmo, não. Nem todo mundo fica bem com cor preta. Exatamente. Eu não fico. Eu adoro preto. Eu fico encardido de preto. Então, eu também, eu não fico bem. Não fico bem de Aí, preto. o que eu faço? Eu compenso com acessórios dourados, que me favorecem, e a maquiagem. E Olha, esses tons não mais sabia, terrosos também, não né? sabia. Terrosos é minha cartela. Tanto que eu descobri minha cartela sozinha. Mas porque eu tenho conhecimento de colorimetria, né? Eu descobri sozinha por este fato, mas o recomendável é você ir numa consultora de imagem e fazer com os tecidos. Que aí, com os tecidos... É gritante mesmo. Nossa, eu fiz. instantâneo você fez, né? É gritante, é E instantâneo. tudo isso foi colaborando para você chegar no visagismo ou foi nesses ensaios que você foi aprendendo, você falou, opa, eu tenho que ir um passo além do que eu já estou aqui agora? Ou simplesmente surgiu? Não. Uma coisa que me incomodava muito é que tinha regras nos cursos que eu fazia de contorno. Que quem tinha queixo grande tinha que fazer um contorno escuro para diminuir.
quem tinha o queixo pequeno tinha que fazer um contorno para aumentar. E aquilo ficava, né, na minha cabeça. É pra Ué, como aumentar ou é pra assim? diminuir? Eu tenho Modificar. problema? Tipo, meu nariz. Se ele for grande, eu tenho que ir lá fazer um contorno para diminuir. Por que que eu tenho que fazer isso? Se meu cliente está sentado lá, de pele negra, vamos pôr, que tem suas descendências, eu vou lá e afino o nariz dele. Por quê? Qual o sentido disso? Vou tirar a característica cultural dele? Não faz sentido. Bacana. E aí, isso é um padrão de visagismo muito comum, principalmente na estética, muito comum. E eu ficava intrigada com isso. Tanto aí que eu conheci o Felipe Hauler, que vem totalmente diferente, não tem nada de padrão. O que ele faz? O visagismo dele, ele foca na pessoa e na essência dela. A gente transforma a imagem para ser assertiva, da forma que respeite a sua essência, que seja quem você realmente é, mas que fique aquela imagem adaptada para o que você queira. Por exemplo, eu quero uma imagem mais acessível. O Lula, por exemplo, o presidente, ele fez visagismo. Ele fez. Ele clareou o cabelo, clareou a barba, então ele ficou automaticamente mais leve, ficou mais povão, digamos assim, né? Uma pessoa mais... Tanto que ele fez alguns procedimentos. E o Bolsonaro já não fez. Então, o visagismo ele está em detalhes. Eu lembro que Faz muita diferença. Antes da nossa entrevista começar, você falou que a questão não era o que você queria, mas o que Isso. queria. Então, é justamente essa questão, o que eu quero refletir, o que eu quero mostrar. Isso, exatamente. Tanto que no meu trabalho, às vezes as clientes sentam na cadeira e falam, Dani, eu quero uma maquiagem escura e um batom azul. Tô dando um exemplo bem bizarro. Aí eu vou explicar, olha, como que vai ser sua roupa? Será que combina? A gente conversa ali. Mas se ela estiver firme no que ela queira, beleza, é ela que manda. A maquiagem vai ser nela, o estilo é dela. Mas você tenta ensinar o gosto primeiro. é dela. Não, eu dou Dá só dica. uma leve dica em relação ao que fica mais harmônico, não o que eu acho. O meu gosto nunca pode ir à frente do meu cliente. Meu achismo fica de lado. Né? Então, eu sempre respeito ali e tento entender o que o cliente queira. Mas quando o cliente senta na minha cadeira, eu já sei como ele é. Se é indeciso, se não é. Deixa eu pôr uma lenha na fogueira aqui. Põe, vai. O que é o seu conceito de beleza? Sem transformar. Sem transformar? Sem transformar. É a pessoa olhar no espelho maquiada e se reconhecer. Falar, como estou bonita. A minha maquiagem, ela é assim. Eu te maquio, por exemplo. E aí você vai em algum lugar... Eu aceito. Aí você vai em algum lugar e a pessoa fala assim, nossa, como você está bonito. Aí tem a diferença. Nossa, que maquiagem bonita. Entende? Quando a maquiagem chega primeiro, é Tá porque errado. não te destacou, interessante. entende? Que É, conceito exatamente. interessante. Não tinha parado pra pensar dessa forma. Sim, então eu bato muito nessa tecla, que não é para transformar, é para realçar o que já é belo. O que já tem de belo em interessante, você. hein, Sérgio? Demais. Porque uma Com coisa que certeza. me deixa muito assim, a pessoa olha no espelho, nossa, nem parece que sou eu. Aí eu já penso, putz, errei alguma coisa. Então a ideia é essa. Eu falo isso pela própria Jaqueline, que ela, por exemplo, o cabelo dela agora. Ela se sente a Jaqueline com esse corte de cabelo. Sim. Ficou muito melhor, eu acho. O que, Que que era, foi né? isso, querida? O que esse corte representou? Representou... Faz análise pra gente aí, Dani. Vê o que você acha aí. Nossa. Deixa ela fazer então. Vamos ver se Cabelo tá de longo, acordo. reto, ele passa uma imagem, né? O cabelo longo, reto, ele passa imagem de submissão, seja financeira ou amorosa, na mulher, né? Quando o cabelo ele tá no ombro, é uma imagem neutra, a gente fala, mas tem aquela coisa de, opa, ela é independente, ela é dona do nariz dela, já dá um ar diferente. E o cabelo reto, liso, é o seguinte, vamos entrar um pouco mais sobre o visagismo. Porque no visagismo a gente estuda sobre linhas, formas e cores, certo? Quando a pessoa está com cabelo longo e ela muda a cor do cabelo, ela não mudou a identidade, ela não mudou a personalidade, ela não, quer dizer, corrigindo, ela não mudou o estilo, ela só mudou a cor. Então, por exemplo, se você pega um triângulo e você pinta ele de vermelho e outro triângulo e você pinta de verde, mudou alguma coisa?
Não, Continua sendo triângulo. continuou sendo um triângulo, só mudou a cor, certo? Agora, se você pega um cabelo longo e corta ele, aí você já mudou o estilo. Entende? Então, e aí vem as linhas, né? Quando o maestro está numa orquestra regendo, quando ele faz este sinal, o que é isso? Que é uma música forte, uma música firme, uma música impactante. Quando o maestro faz isso, é uma música feliz, ó, linha diagonal, sanguíneo, linha reta, colérico. E quando ele faz isso, é uma linha suave, leve, melancólico. Então, tudo comunica. Então, quando a Até mulher... os fios de cabelo Sim, liso, cacheado, sim. ondulado. Quando a mulher tá com o cabelo longo e ela dá uma ondulada, traz aquele ar mais sexy, mais sensual, né? Traz aquela volta. Tanto até na fotografia. Se você posiciona uma mulher ou um homem de alguma forma e muda, às vezes, a mulher de lado e cria aquele, né? Aquele delineado no corpo, violão, já cria outra situação. Então, tudo comunica. Nossa. Tudo comunica. Turma da academia que diga, né? É. As poses geralmente valorizam. Sim, a postura, né? Sim, total. Que bacana, Às vezes, para pegar que mais bacana. força, tem que ser mais reto, às vezes, né? Tem tudo isso. Isso aí vem do conceito. Tô deixando a Jaqueline falar hoje, né? Não, mas você pode Eu tô falar que gostando eu tô demais da- aprendendo. Eu falei pra você que eu gostei desse assunto. É, Mas você pode- Falou muito legal. comigo, falou muito comigo, na verdade. Isso, então você pode Sim. continuar perguntando que eu estou aprendendo junto. Estou adorando. É bom, Quando você falou, então, da questão do corte, a gente entra, então, naquele conceito de arquétipos. Correto ou o não? visagismo que eu sigo, do Philip Howler, o que ele fez? Ele pegou dois conceitos, porque existe o visagismo padrão, né? Este que eu falei. Ah, seu rosto é redondo, você não pode usar óculos redondo, que vai ficar mais redondo. E daí? E daí? Então, isso a gente não coloca no conceito do Philip Howler. A gente fala sobre o que comunica. E não se vai ficar... Não é sobre feio ou belo. Não é. Não é que sobre aquilo isso. vai comunicar. É o que vai comunicar. Entendeu? E então, o que o Philip fez? O visagismo, olha, ele existe há muito tempo. Mas o que ele criou? Ele criou o conceito Image ID, que é criar uma imagem a partir da intenção da pessoa. O que a pessoa quer com a imagem dela? Ela quer transmitir o quê? E aí ele pegou dois conceitos, arquétipos e o que as linhas, as formas representam. E aí ele faz análise facial, e por meio da análise facial a gente sabe como a pessoa comunica, como ela se impõe, como ela pensa, como é as áreas das emoções dela. Então, isso tudo, a gente tende a ter movimentos sem pensar. Às vezes até as nossas crianças. A gente fica indignado. Poxa, fulano, acabei de te ensinar isso, você está fazendo isso. Às vezes é dela isso. Então, o que a gente aprende no visagismo? Que 50% a gente nasce com o temperamento. E os outros 50% é a nossa personalidade, a nossa vivência de vida, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente aprendeu, que nós recebemos de educação dos nossos pais. Então, por isso que somos únicos. Não dá para colocar ninguém numa caixinha. Independente se você tem um temperamento exatamente como o meu, mas nós somos diferentes. Justamente por conta disso. Cada pessoa é única. Então, nós trabalhamos... Comportamento, né? Isso. Então, nós trabalhamos com personalização. Não é algo em grupo, né? Pegar um grupo... Ah, vocês são isso. Não. Tanto que é muito irresponsável, às vezes. Eu nem gosto de ficar fazendo muita análise assim. Porque, às vezes, a pessoa olha para mim e fala assim, Dani, eu sou qual o temperamento? Eu falei, depende. Porque se eu te jogar uma informação sobre temperamento... Aí você vai lá na internet. Ah, eu sou colérico, por exemplo. Aí vai ler tudo sobre colérico. Mas não é assim. Nós temos misturas desses temperamentos. Somos um mix, né? Exatamente. Ninguém é uma coisa só. E agora eu tenho uma pergunta, já que o Starley falou que eu estou falando pouco, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. Eu me lembro que você tinha uma outra imagem. Você era uma Sim. pessoa que tinha um cabelo Sim, longo, você tinha a sobrancelha mais marcada, você Exatamente. usava bastante batom vermelho. E eu queria saber o que te fez mudar, o que você quis trazer com essa imagem que você tem hoje. Na época, eu era vista muito como metida, mas isso aí não mudou muito não, né, Celê? Continua.
Não, mas eu tinha uma imagem muito fragilizada, de meiga, princesa, delicada, frágil. E eu não tenho nada disso. Você não se sentia assim. Não, eu não sou assim, né? Então, às vezes, assim, é igual a Fiona, né? De dia tá princesa, de noite... era eu. Tipo, a Fiona de noite escondida. Então, bagaceira. E aí, como que você escolheu o seu estilo de hoje? O que, E que aí- você analisou? Porque você fez a sua É, análise. eu você fiz se a minha analisou. consultoria. Aham. Para fazer a minha consultoria de visagismo, eu preciso de outro colega para que faça, né? Na verdade, eu fiz antes de fazer o curso. Fiz com a Simone, maravilhosa. E aí ela fez análise em mim e eu passei o que eu queria. Eu precisava de uma imagem leve, né? Até porque eu precisava atrair um público exato. Precisava de leveza, precisava de confiança, credibilidade. Eu precisava passar tudo isso na minha imagem. E aí ela foi me mostrando o que eu precisava acrescentar nas minhas roupas, por exemplo, corte de roupa, mais diagonal, trazer um pouco mais o sanguíneo, porque eu sou colérica com sanguíneo. Então eu tenho muito desse sanguíneo de brincar, de povão, de ser uma pessoa mais extrovertida. Só parece metida. Só. E aí antes eu parecia mais. Agora não. Eu precisava dar um pouquinho dessa acessibilidade, Entendi. digamos assim. Então tudo depende. Tem gente que não quer ser acessível. Eu tem mesmo gente... não quero, não. Ah, então tá ótimo, É assim. por isso que eu cortei reto. Eu não quero Ótimo. cortar reto e assim, eu não quero dar uma repicada. Ótimo. Porque eu, do jeito que eu já tô, o povo já... Tá vendo? Sem Pink intenção, borda. ela fez certo, Aí sabe? eu falei, não, eu vou passar Não, imagem realmente. séria, Só sistemática. que com certeza ela ficou mais firme, Fiquei. Ficou, realmente né? ficou. Muda o comportamento. Quando a gente muda o corte do cabelo, muda o estilo e muda o comportamento. mesmo, Tudo verdade. que a gente muda em questão facial, por isso que a questão de harmonização Reflete outras facial coisas, né? muda o comportamento, gente. Tudo que a gente mexe na área do intelecto, muda o intelecto. Tudo que a gente mexe nas áreas das emoções, que é sobrancelha e olhos, muda nossas emoções. Tudo muda. Então, essas harmonizações bizarras que as pessoas vão fazendo sem saber o porquê e o que pode acontecer, aí as pessoas olham para o espelho e não se reconhecem. Isso é o maior problema, a perca da identidade. Esse é o maior problema. Então, saber o que você tem que fazer é o principal. Eu tenho muita cliente que faz a consultoria de visagismo comigo, mas às vezes não, eu passo o que é adequado, passo ali o que ela tem que Eu fazer. lembro que o pessoal fala Mas muito no ela seu não- Instagram. Fala assim, ai, parece que todo mundo tem que cortar o cabelo e não sei o quê. A maioria quer o quê? Credibilidade, quer se sentir independente, quer se sentir leve, Mas não quer cortar o cabelo. mas não corta o cabelo porque o marido não deixa. Ou, já escutei demais isso. Ai, mulher bonita é de cabelo comprido. Já Mas escutei por muito quê? isso. Agora entra a questão. Por que homem não Submissão, gosta né? de cabelo? Submissão. Submissão. Porque a gente pega o homem das cavernas. O que ele fazia com o cabelo da mulher? Pegava Puxava. e arrastava. Ah, Vem foi assim que o aqui. Instagram me conquistou, minha filha. Ai, Você não ó. sabe disso, não. Eu tava no ônibus, ele me deu uma puxada de cabelo assim, Meu ó. Deus. Ah, é isso mesmo. Aí eu apaixonou. Realmente, Sim. faz todo Ó, sentido, faz. né, Starley? Você que está nos acompanhando, por trás das câmeras está a Selenita. Selenita foi responsável por isso, viu? Ela falou assim, Style, você não dá conta. Eu falei, o quê? Eu falei, eu dou quê? conta. Cheguei lá... Chegou chegando. Aproveita e vê se tá tudo gravando aí, se ele fica preocupado. Tá Tá, tudo- gravando, então tá ótimo. Pessoal, gente. você que está nos acompanhando, tá? Já aproveita. Não se esqueça. Curta, compartilhe e comente, tá? E a Selenita que tá ali, ela também em breve vai estar aqui conosco também. Ela vai vir contar essa história desse relacionamento. Olha. Que ela Nossa, colocou a vai ser Jaqueline- bom. Eu quero estar aqui para fazer o bastidor. Bem mesmo, bem mesmo. E o que você falou realmente é verdade. Por quê? Eu não sei se qual imagem que eu passo, se eu sou muito permissivo ou muito aberto, porque as pessoas chegam em mim pra falar da minha esposa. É? Ué. Eles Não, têm essa peraí, liberdade. não, isso não Pra acontece falar, mais. não, pra falar assim, nossa, ela é metida. Ela é Deu enjoada. eu ter que falar, gente, ela não é enjoada, Mas sabe é o que, você que não conhece acontece? ela. Sabe o que acontece? Imagem de como da Jaque incomoda. Incomoda quem Incomoda, quer realmente. mudar e não tem coragem. Realmente. Essa é a isso verdade. Isso é verdade. Quem não quer mudar ou tem medo, quer mudar, mas tem medo ou fica ali resistente, é a pessoa que fala. Pode ter certeza. Até porque eu lembro até hoje, do dia que eu cortei meu cabelo. Muita gente chegou e falou assim, nossa, mas seu cabelo estava saudável. E realmente, ele estava saudável. Mas assim, hora nenhuma arrependi. Foi a melhor escolha que eu fiz, sabe? Eu ainda não achei o corte ideal. Eu ainda pretendo cortar mais.
E assim, eu não tenho apego. Não tenho Na apego. verdade, o cabelo longo, ele é o apego, é a bengala emocional da mulher. Então, tem mulher que se apega ao cabelo mesmo. Mas isso vai de fases, depende. Por exemplo, uma adequação de imagem que às vezes sei lá, uma jovem de 18 anos chega a mim e fala que quer mudar e tal, aquela coisa, aquela loucura. Eu nem recomendo um corte de cabelo muito curto, às vezes, dependendo da situação. Porque vai questão de amadurecimento também. Você entende que tá naquela fase de verdade. transição, Sim, tem um amadurecimento. momento certo. A fase hormonal também Exato. influencia muito, né? Sim, depende muito a situação. O corte de cabelo, na verdade, curto, não é para todo mundo também. Não é todo mundo que consegue carregar uma imagem forte. O cabelo curto que eu falo mesmo é cabelo tipo canuca aqui, ó, bem Sei, muito aparente, exposta, o né? cabelo mais aqui. E isso passa uma imagem e muda completamente a pessoa. Se não for uma pessoa mais firme, mais decidida, ela não aguenta esse tipo de comportamento. Mas eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa com o cabelo desse jeito, assim, igual você está descrevendo aí, principalmente aquele que dá até aquela rapadinha na Sim, nuca, eu assim, faço. menina, vou te falar, eu olho com uma mulher dessa, eu acho ela extremamente Poderosa. poderosa e decidida. Eu tenho uma amiga minha de Santa Helena, que, assim, ela é uma das pessoas que eu mais admiro como pessoa, como determinação, sabe, e ousadia. Sim. E ela cortou o dela curtíssimo e ela tá um espetáculo. E sabe o que Vai acontece? pagar Tal- também, viu? Vai pagar. Sabe o que acontece? Quando a gente deixa a nuca de fora, isso aqui dá impulso. Quando a pessoa precisa de foco, o que você faz quando você precisa estudar e ter foco? Não amarra o cabelo? Joga pra cima? Com certeza. Então, pra te dar foco, Eu te tô quase impulsiona. cortando o meu curto, porque eu não gosto de cabelo solto. Falei, gente, me Então. incomoda extremamente o cabelo solto. Eu não Sim, gosto. sim. Então, interessante isso. tanto que um dia eu tava jogando truco, eu sou truqueira, tá? Eu também. Adoro um truco. E aí eu tava jogando truco e eu tava meio assim, lerda, né? E meu avô bateu na mesa e falou assim: ô menina, amarra esse cabelo pra você ter foco aí. Aí eu olhei pra ele e falei assim: olha, velho safado, Ele já sabe. sabe sem saber o que significa. Mas Já ele me sabe das mandou coisas. amarrar o cabelo pra quê? Pra ter foco. A sabedoria Tá vendo? implícita na... Tá vendo? Fez ele- É uma intuição dele, né? E Gente, tudo tá dentro do somos visagismo. muito Olha que intuitivos. interessante isso. Exatamente. E assim, então a emoção da pessoa reflete, né? O sentimento dela reflete em características exteriores para de fato mostrar essa beleza. A Jaqueline dando muito comigo porque ela fala que eu não acho ninguém feio. Nossa, você não fala, tá feio, tá bonito? Eu falo, tá bonito. Por quê? Quando eu analiso uma pessoa, que eu vou olhar para ela, eu não estou buscando questões estéticas, ou cor de olho, cabelo penteado. Eu tento sentir a essência da pessoa. Tanto que, às vezes, alguém que eu bato o olho e naquele primeiro contato não foi aquela coisa muito energética, mas depois daquilo eu chego a conversar com a pessoa, entender o que essa pessoa sente, como que ela demonstra esse sentimento, automaticamente eu começo a olhar essa pessoa assim, parece que a beleza vai fluindo, sabe quando você chega a iluminar Sim. a pessoa? Então, o que eu acho bonito é justamente esse conjunto do que você tem dentro de você e que você está externando. Padrão estético, né? É algo, vamos dizer Sim. assim, padrão influencia, você traz essas questões, né, que demonstra isso, mas sentir, não sei se é questão A de essência vibração, externalizada, a né? essência da pessoa. Sim. Às vezes a pessoa não está naquela fase que ela vai estar tão bonita fisicamente, mas você sabe que ali dentro tem algo que no momento certo vai externar, que vai mostrar uma real beleza. Eu já E cansei de acho ver isso. Incrível demais. Por tanto- exemplo, muito incrível. a pessoa às vezes, você olha igual ele falando que ele não acha ninguém feio, que eu falo pra ele, mas não é não. É porque às vezes você olha pra uma pessoa, às vezes ela não tá... A primeira impressão, você não conhece ela, você bate o olho, aí aquela primeira imagem, sabe? Isso. Aquele baque inicial. Às vezes você não acha aquela Aham. pessoa bonita naquele momento, mas Sim. quando você conhece, você vai Sim, analisando sim. outras coisas, você olha com outros olhos Sim. e começa a ver beleza na pessoa. A gente faz isso sem querer. Isso é uma coisa automática. É automático, A gente você olha olha- uma imagem, se ela não for do nosso agrado, assim, o cérebro entende alguma coisa ali e interpreta mal. Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, aquela pessoa ali é chata. Isso acontecia demais comigo, né? Nossa, ela é chata, ela é nojenta. Você conversa com ela? Não. Mas é a imagem desconectada do que você é, ela pode te prejudicar pra caramba, pra caramba. Então, tem que ter
ter esse entendimento visual, essa alfabetização visual ajuda muito, muito. Tanto que eu vejo muitas mulheres fortes, destemidas, firmes, decididas, que se escondem. E nós somos, desde que, pelo menos na minha educação familiar, eu fui muito ensinada a ser uma melancólica. Senta direito, não fala palavrão, fica quieta, não retruca, barará, tatatá. E eu fui tudo contra isso. Tanto que eu sou a louca da família. Então, a gente é muito forçado a ser uma mocinha quietinha. E não adiantou forçar, porque a sua essência realmente não era essa. Exatamente. Ainda bem. E o que você notou de diferente depois que você adquiriu essa imagem sua? O João Cortou mudou? o cabelo? O João mudou o quê? Depois que você mudou a... Não. Ah, não. Isso aí já é outros 500. Não, Vamos falar assim, porque depois que você se posicionou da forma como você se sente, não vou colocar seu João específico, mas geralmente das suas clientes, mulheres, o relacionamento muda com essa mudança? Muda, não, mas agora eu resgatei um negócio importante aqui. Quando eu fui fazer a consultoria, alguns traços meus, a Simone até falou, Dani, você é uma pessoa sargenta, né? Eu falei, sou. Você é uma pessoa mandona? Sou. Gosto, é de mim, colérico, tomar decisão. Se ninguém tá fazendo, eu vou lá e faço. Não precisa me falar que eu tô indo lá e fazer. Então, em casa, isso às vezes atrapalhava, realmente. E aí, quando você entende essas coisas, aí você pensa, fala, opa, deixa eu voltar à minha realidade. Então, quando você se conhece e você sabe o que está te puxando ali, você volta atrás e repensa. Então, é uma pergunta muito difícil. Quem sou eu? Não é? Com certeza. Então, quando você para pensar nisso, você faz o quê? Você resgata a Jaqueline, por exemplo. Como que eu sou? Qual que é porque a gente tem a mania de resgatar só o lado ruim da gente. Ah, não, eu sou chata. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo. E a qualidade? E aí? Exatamente. Isso na verdade, é um teste psicológico, tá? Muitos treinadores comportamentais fazem essa atividade de você escrever no papel Suas qualidades. 5 qualidades e 5 defeitos. O defeito. A pessoa, o defeito, rapidão. mas a qualidade. A gente demora. Demora. Você... E aí, Sarne, assim, com essas consultorias que eu dou, tem muitas mulheres que se escondem muito. Se escondem, esquecem que já foram um dia um jeito e guardou. Tanto que teve uma consultoria que foi muito legal. Eu ia falando, né, sobre a pessoa, eu falei, olha, na área das emoções, você é assim, assim, assado, na área da ação, ela ficou assim, ó, quem te contou isso? Porque as pessoas vestem máscara. A gente veste máscara, gente. Dentro de casa, a gente é a gente. Dentro de casa, a gente é a gente. Agora, fora, não. Fora, a gente veste a máscara. Não tem como. Não tem como, né? Você se abrir totalmente, ter a liberdade, assim, não Mas tem a pergunta como. que eu queria te fazer é se depois que você está com essa imagem atual, se mudou o relacionamento com os seus clientes, se as pessoas começaram a ter mais acessibilidade. Você sentiu essa diferença? Totalmente. Tanto que muita gente chegava e falava assim, Dani, parece que tinha nada a ver você, né? Você é você agora. Você é você. Eu falei, sim. E quando a gente faz adequação de imagem, a gente fala que é o encontro nosso no espelho. Que interessante. Que a gente se reconhece. Fala assim, eu sou essa. Por isso que a sou maioria eu. das pessoas que fazem essas adequações, quando se olham no espelho, se emocionam. Choram. Falam, nossa, eu sou assim. Conseguir colocar pra fora. Externalizar, exatamente. Então, assim, é a moldura, não adianta. Cabelo é a moldura. Ah, tem que cortar cabelo? Aí depende. Depende da sua intenção. Eu já tive cliente, por exemplo, que queria atrair homem. Não queria ter imagem para empreender ou para. Não, eu quero namorado. Quero uma imagem para atrair. Eu falei, então vamos lá, querida. Vamos fazer. Vamos fazer. E para quem está buscando uma consultoria sua, onde que ele vai te achar? Olha, pode me mandar mensagem. Tem o meu estúdio, que fica ali na Avenida Goiás, de frente ao Alan Móveis. É uma consultoria maravilhosa, porque ela vai fazendo um pouquinho de cada vez, todos os dias. Não é uma decisão ali só naquele momento que você ouve sobre você. Ela vai reverberando ao longo do tempo. E você vai vendo a mudança. Tanto que, para mudar o meu estilo, tudo aquilo que eu realmente queria, eu levei 2 anos. 2 anos? 2 anos. Não é só cortar o cabelo e pronto. Não é. Tem a questão... Nós somos muito rotativos. Hoje eu gosto dessa blusa, mas pode ser que o ano que vem eu já não gosto, detesto. Que bom.
Que a gente E muda, né? tem que ser assim, né? Eu falo que isso é um brand muito bem Com feito, certeza. né? Você sempre está em evolução consigo mesmo e se entendendo, se adaptando a novas mudanças. E o visagismo ajuda muito nisso, né? Por exemplo, uma mulher grávida. Eu, quando estava gestante, agora por último, deixei meu cabelo crescer. Por quê? Eu não precisava de ser independente naquele momento. Eu precisava de dependência. Eu precisava do meu marido me ajudar naquele momento. Eu precisava ceder um pouco. Então, eu precisei deixar meu cabelo Olha que crescer. interessante isso. Tudo muda o comportamento. E eu tava o bicho. Cabelo curtinho, ó. Nervoso, os hormônios, tudo. Isso muda muito o comportamento. Então, o que eu fiz? Deixei crescer. Aí, depois de muito tempo, cortei. Cortou. E eu vi que hoje você retocou suas mechas Então, também. retoquei e amanhã eu vou cortar. Vou cortar. Olha aí, que maravilha. Vou Ficou cortar. ótimo, né? É, Adorei. tem que fazer. Você tinha citado a questão do Pelé. Ah, uma coisa muito importante que eu escutei esses dias num podcast também, do Felipe Raulo, e ele fazendo uma análise do Pelé. Por que que o Pelé foi o grande jogador mundial, o rei Pelé, né? Porque ele tinha na testa, na área do pensamento, ele tinha um pensamento sanguíneo, uma pessoa que se joga, que se lança, uma pessoa que vai. E na área da ação, das emoções, perdoe, nas áreas das emoções, ele era uma pessoa que não ligava muito. Tipo assim, no meio do campo, a pessoa xingava ele, macaco, que já inclusive aconteceu já com ele. Recentemente, Ele não né? ligou, ele virou as costas e nem tchum. Ele nem tchum. Realmente. E na área da ação, ele era uma pessoa estável, uma pessoa que não balançava. Nariz largo, mostra estabilidade, uma pessoa firme, Aí, ó. que não balança. Tá vendo? É uma pessoa que não balança. E na área da comunicação, mais melancólico ou colérico, agora eu não me lembro, mas mais firme. E na área de se impor, né? Ele era uma pessoa mais flexível, mais sanguíneo. Essa parte dele que era mais sanguínea. Então, ele era o jogador perfeito, né? Uma pessoa que se lançava, estável e não dava nem aí com o adversário. Xingando ou não xingando, ele estava indo. Faz um esquema pra gente aqui, pra quem tá nos acompanhando aqui no Banana Cash, entender melhor. Então, quando a gente faz uma análise da face da pessoa, essa região aqui seria a região... Essa região é a área do intelecto. É a região como a forma como nós pensamos. Tem pessoas, por exemplo, que aconteceu uma coisa lá em 1900 e bolinha. Ela resgata aquilo lá e fica remoendo. Ó, aconteceu isso desse jeito na hora tal, 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 tal. E a pessoa fica remoendo, remoendo. E tem pessoa que não liga. Foda-se. Acabou aqui, acabou. Zerou. Bola pra frente. Bola pra frente. Tem pessoa que pensa rápido. Pessoa que olhou o negócio, ele passou, pensou, já falou. Nossa, falei. Aí tem pessoa que não. Por exemplo, eu penso bastante. Penso muito. A região dos olhos, ela retrata o que... Os olhos e a sobrancelha, a área das emoções. A forma como a pessoa ela se emociona. Se é uma pessoa que guarda emoção ou não, se é emotiva ou não, se é uma pessoa mais na dela. Por exemplo, se a pessoa for fazer uma micropigmentação e tem a sobrancelha reta, e ela faz uma micropigmentação que aquela sobrancelha vai subir, vai ficar mais arqueada, vai trazer o sanguíneo, ela vai ficar mais agitada, ela vai ficar mais estressada, ela vai ficar muito mais... Realmente. Porque a sobrancelha reta, ela traz mais tranquilidade, mais estabilidade. E aquela bagunçadinha? Ah, não, aquela lá, se ela for reta, o que importa é a base dela. Entendi. Se a base dela for reta, ela levantar pra cima não interfere tanto. E aquela assim, ó. Nossa. Aqui pra cima, aí já é melancólico, porque é uma Melancólico. linha que inclina e verdade. vai pra baixo. A Quer ver? Bárbara- Olha pra mim aqui assim, A Bárbara puxou foi abaixa de um você. pouco. Aí você é uma pessoa que na área das emoções, você é mais tranquilo também. Você não é uma pessoa que leva ferro a fogo. O Starley não leva nada ferro a fogo, Leva né? não. Então é mais Literalmente. tranquilo. Realmente, Sim. realmente. Porque tem a linha inclinada um pouquinho também, traz um pouco do melancólico. E a região da narina? Nariz vem a região da ação, quando a pessoa se lança. Tanto que, antigamente, os escritores, os maiores escritores, eram os mais narigudos que tinham,
porque são pessoas que tinham mais ação. É verdade, se você for lá os quadros antigos, quando Tanto mostra que- escritores, né? Eu já sofri muito bullying na escola, né? Nariz grande, mas hoje em dia eu amo. E o Isso nariz aqui que grande me é dá o quê? ação. É Ação, né? a pessoa que vai pra frente, que é decidida, não fica esperando. Nariz pequenininho e arrebitado, a pessoa balança, tem muita dificuldade de ir pra ação. Faz sentido. Total, realmente, que- total. Quando a gente para analisar, né? Tanto que quem faz rinomodelação, não. Rinoplastia, que muda o nariz do grande pro pequeno, nossa, a pessoa sente demais o comportamento mudar. Total. Porque aí muda a área da ação, né? Porque se a pessoa, por exemplo, tem um projeto para fazer e ela precisa fazer, ela precisa ir, ela vai ter muita dificuldade para começar, para fazer essa função. Mesmo mudando esteticamente falando, olha só. Que legal. Muda. Porque a pessoa começa a olhar no espelho também, Ela não se vê, rec- né? ela Essa se vê imagem diferente. automaticamente. Muda a identidade da pessoa. Automaticamente vem, né, a mensagem Isso. que... Muda a identidade da pessoa. Tantas mulheres aí fazendo, por exemplo, tem um rosto super fino e põe um maxilar aqui bem apresentável. Cara, é linha reta, é linha de força, linha forte. Isso acaba também, às vezes, com a pessoa. Se a pessoa não tiver firmeza para ter aquilo ali, ela não aguenta. Ela começa a entrar em conflito. Conflito, essa é a palavra perfeita. Ela entra em conflito com ela mesma. E a região da boca? Região da boca é comunicação, quanto a pessoa comunica. A pessoa, geralmente, o lábio fino, sorriso assim, quase não mostra os dentes, é uma pessoa que é mais introvertida. É mais para dentro dela. Não quer dizer que ela é uma pessoa fria, uma pessoa sem emoção, não tem nada a ver. É uma pessoa que é mais contida. Agora, a pessoa que tem um sorriso que mostra a gengiva, por exemplo, são sanguíneos. São pessoas extremamente comunicativas, conversam muito, né? O sorriso colérico já é uma boca mais firme, mostra os dentes, mas é uma boca mais firme. Tem o sorriso fleumático, que ele é mais... Hã? Boca aberta. Não, fleumático é... Gente, fleumático... Vou contar uma história depois para ficar mais fácil sobre os temperamentos, vocês vão entender melhor. E o queixo é a área quando a pessoa se impõe, quando ela se lança na vida. Essa região, quanto mais larga for o queixo, é uma pessoa mais inflexível, digamos assim. Se for recuado demais para dentro, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade, geralmente é mais submissa. Então, tudo isso reflete. Às vezes é mais insegura também. Então, aqui é importante Nossa, também. que interessante. E isso tudo é dentro da teoria do visagismo. Visagismo Felipe Howler, mas também juntando com todas as... Ele pega um pouco ali do Cargan. Ele também, juntou né? os dois conceitos, né? Ele juntou os arquétipos e linhas e formas e cores. Felipe, fez a junção. você é o cara, Felipe. Ele é Você é o foda. Eu vou cara. lá, eu vou em São Philip, Paulo ainda. Philip. E isso foi o... Ó, me perdoe, pandemia foi a coisa mais horrorosa do mundo, foi. Mas também tem um lado bom. Graças a isso, eu tive a oportunidade de fazer o curso do Felipe online, porque antigamente era só presencial e era só 4 dias de curso. Com ele, eu fiz o curso durante 1 ano. E o curso dele é perfeito. Você viaja na maionese, porque o Felipe, ele é o cara mais sábio que eu já encontrei, assim, muito inteligente. Ele é um artista plástico. Ele estudou na Europa, ele vivenciou toda a revolução da cultura, do design, sabe? Ele vivenciou essa área da arte. Então, ele é um cara que tem muita... Tanto que ele tem vários livros também. Quando vocês tiverem a oportunidade, leiam. É muito bom. Então, ele assim, é um cara extremamente sábio. Muito mesmo. E aí, eu tive essa oportunidade de fazer o curso online. Nem sei se eu faria presencial, porque além de Deve ser bem caro também, né? Era Nossa. bem caro. Mas Bem caro. O investimento, Não, mas né? vale o investimento. né, Nossa, Nossa, foi a melhor coisa na minha área ter feito foi o visagismo. Todo mundo que trabalha com pessoas, eu recomendo esse curso. Porque não é só para maquiador e Eu quero fotógrafo. fazer. Faça, é Eu muito quero bom. fazer, porque É muito bom. Eu hoje sou treinador de desenvolvimento humano. Nossa, é excepcional se você fizer. Eu preciso disso. Sim. Você precisa identificar a pessoa com quem você está Sim. lidando também. Às vezes a pessoa está tendo uma certa dificuldade que, dependendo ali, você pode conseguir ajudar ela. Olha isso, Com certeza. Sim, sim. Vivendo e aprendendo, hein, gente? Exatamente. Até a questão também de imagem pessoal é muito importante, né? É por isso que eu falo, já acompanha o Banana Cash. Aqui vem pessoas que vão trazer um pouco da história delas e eu tenho certeza que isso vai agregar muito na vida de quem acompanha. Sim. Você, por exemplo,
quais são as lições, quais são os insights que você tirou dessa entrevista de hoje? Deixe nos comentários. Tenho certeza que o que você vai deixar aí vai servir para outras pessoas, assim como toda essa vivência que a Dani teve, tá trazendo para nós aqui esse momento de reflexão, de aprendizado. E a vida é feita disso. É de Sim. um constante aprendizado, é uma constante posição de aprendiz. Sim. Nunca mestre. Mestre é Jesus. Exatamente. Mestre é Jesus. Nós somos aprendizes. A gente tá aqui Eu para falo aprender. que todo conhecimento é bem-vindo. Eu não sou o tipo de pessoa que fico focado só na minha área. Eu sou expansiva. Eu gosto de estar aprendendo coisas novas. Gosto muito disso. Gosto de ler, de ficar me atualizando. Acho isso muito importante. Conhecimento é irreversível, né? A pandemia, quando você falou, sim, Foi trágico, trágico mas, pra caramba. na verdade a pandemia foi necessária para o quê? Na minha visão. Às vezes você não concorda, mas eu entendi a pandemia como um cair de máscaras. Quando a gente falou aqui mais cedo sobre máscaras, teve pessoas que eu vivia tendo contato, né? Brincando, tendo aquela relação amistosa. Começou a pandemia, eu entendo. Gripe e tudo mais, beleza. Mas não precisava ser daquela forma tão bruta que foi, né? Tipo assim, aparta de mim. Não, sim. Aparta de mim. Eu senti demais a pandemia em relação a perceber o quanto as pessoas usavam máscara. Até então eu não tinha essa visão, tá? Sim. Eu não conseguia imaginar que as pessoas pudessem vestir uma máscara tão bem colocada a ponto de uma pandemia de revelar a real intenção das Sim. pessoas. Tanto que quem era assim durante a pandemia, mesmo que tenha acabado, ainda guarda isso. Sim. Eu acho que foi um momento tão favorável As para ela pessoas se revelaram, se né? revelaram e elas Verdade. continuam, tá? Quem era assim ainda a pandemia Tanto não acabou, é que, não. assim, a questão da pandemia, as pessoas até comentam, e eu concordo, que foi piorar o relacionamento das pessoas. Porque as pessoas estão cada vez mais antissociais. Sim. E é o que o Sterling falou, as máscaras caíram, não Sim, tem o que verdade. fazer, não. Verdade. Eu tive um pingo de esperança. Poxa, vai acabar todo mundo. Ai, Então, todo mundo tava com essa ideia não, mesmo e de não que ia foi, melhorar né? e não foi. Não foi. assim, Verdade, caiu por aconteceu. terra. E aí acontece também com o visagismo. Se a gente cria, olha eu, linkando as coisas. Se a gente cria uma imagem incoerente, ela cai por terra. Não adianta você ter uma imagem perfeita ali, alinhada, mas a hora que você abre a boca, cai por terra. nada Não a ver. adianta. E Não adianta. foi bom, na verdade, foi excelente que isso tenha acontecido. As pessoas praticamente amadureceram. Sim, O relacionamento interpessoal foi amadurecido durante a pandemia. Com certeza. Isso é algo louvável. só para deixar mais clara essa questão de temperamentos. Então, na análise facial, o que a gente faz? A gente vê os traços, né, as linhas, as formas, e por meio disso, a gente consegue detectar o temperamento predominante. O que é temperamento? Temperamento, todos nós temos os 4, que são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E aí eu vou contar uma historinha breve, que a Simone gosta muito de contar ela, e eu acho ela bem interessante para a gente entender bem sobre esses temperamentos. Bom, tem uma estrada, e nessa estrada cai uma árvore. E aí vem lá o colérico. E ele vem e vê aquela árvore, ele já solta um palavrão. Puta que pariu, que merda. Quem deixou essa árvore aqui? Será que é eu que vou ter que tirar mesmo? Aí ele vai lá, pega a árvore e tira. Amargurado da vida, né? Xingando, mas faz. Vai lá e faz. Aí a mesma árvore na estrada, vem o sanguíneo. Pulando, feliz, dando cambalhota. Uma árvore. E agora? Aí ele rodeia lá, vai pra cá e vai pra lá, e pega aquela árvore, já joga ela pra lá e sai pulando, feliz da vida depois de novo. E a mesma árvore tá lá, vem o melancólico. O melancólico olha pra árvore e já lamenta. Meu Deus, como que eu vou fazer com essa árvore agora? Vou ter que chamar alguém. Meu Deus, não é possível. Não, estragou meu dia. Que é isso, gente? Pra que essa árvore aqui? Aí ele chama uma pessoa pra ajudar e tira. Aí a árvore está lá e vem o fleumático, andando, uma árvore no caminho. Ele já senta e espera alguém passar para vir ajudar ele. Nossa, meu Deus. Ele nem chama. Não. Realmente, deu para definir exatamente. Dá sim, não é bem assim.
ninguém é resumido a isso. Mas dá para entender um pouco sobre temperamento nessa brincadeira. Assim, eu já imaginei várias pessoas no meu convívio. Olha que A gente resgata, né? Eu vivo falando lá em casa, gente, literalmente assim, não critica, tenta entender a situação primeiro, vê o que você vai tirar de proveito daquilo. Não chega já, ou não senta e chora, ou não chega e xinga. Analisa, faz alguma coisa, mas primeiro você analisa, não sai soltando os cachorros. Mas o colérico, ele é assim, dependendo da situação, ele é bem explosivo. E tem uma coisa. Xinga no trânsito, colérico? Com certeza, só né? que é transparente. Não, né? esses dias eu tava mandando áudio. O colérico é alguém que você pode se relacionar Sim. super bem, porque você sabe E o que tem a uma- pessoa demonstra. E tem uma Não coisa, graça dali. às vezes o colérico ele fala algo e você pensa assim, nossa, que grossa, que estúpida. Mas pra ele tá normal. Exatamente. Tá normal. Não fui grossa. Falei normal. Tem gente que se dói, né? Dependendo da forma como fala. É porque as pessoas querem ser tratadas a pão de ló. Por exemplo, é aquela história da quarta camada, né? Que já envolve outras coisas psicológicas, né? Das 12 camadas da personalidade. E os estudos comprovam que o brasileiro, a maioria, tá na quarta camada. Que é uma camada que se dói por tudo. Por exemplo, você chega aqui e fala assim, Jaqueline, será que você pode me emprestar essa blusa sua? Aí eu falo pra você, não. Fui grossa? Aí você... Não, fui grossa. Pra mim foi normal. Nossa, mas Que que estúpida. é isso? Ela não quis me emprestar, você acredita? Então, assim, realmente é questão de visão, sabe? Sim. Do nível da personalidade que a maioria tá. Tanto que tem uma questão também que a maioria dos empregos de cargos mais altos, executivos, não aguenta o tranco fleumático e sanguíneo. Ou melancólico e fleumático, às vezes. Tem fleumático, tem melancólico que às vezes aguenta, mas tem outros que não. Mas a maioria dos cargos destes tem sanguíneo e colérico no comando. Realmente, assim, quando eu trabalhava no banco, pessoas mais... os cargos de gerência realmente eram ocupados por, até na maioria das vezes, coléricos. Vamos colocar lá uns 70% colérico, uns 30% sanguíneo. E tem uma questão também, quando a gente se conhece, isso é muito legal, em questão assim de visagismo, é que todo temperamento ele tem um lado bom e tem um lado negativo também. Sim. Quando o colérico, por exemplo, está no negativo, é muito perigoso, porque ele fica bravo, mas ele fica muito bravo. E aí ele é capaz até de matar, dependendo da situação. Eu lembro uma situação recente, que eu tava grávida da Ana Júlia, e eu tava muito estressada. Muito. O João não podia olhar pra mim e falar que eu tava mandando ele... E queria matar ele. A sensação era essa. Você não defendeu ele não, Celene? Muito brava. Você deixou, Celene? Foram 4 dias insanos. 4 dias. Então, assim, todo temperamento tem seu lado negativo. Não, dá uma cacetada. Não, até que eu me comportei. Lá em casa eu já belisquei, mas já tem muito tempo. Aí ele ficava tentando, ele ficava rindo, ele achava o máximo. Né? Nossa, você tá nervosa. Aí fica pior. Aí eu falei assim, vai. Aí ele fala assim, eu vou jogar tênis. Eu falei, vai, fica lá, posa lá, fica. Dorme lá. Fica. O melancólico também, o melancólico se fica no negativo. Tem 2 tipos de melancólico. Tem o melancólico científico e o artístico. O científico, ele se confunde um pouco com o colérico, ele é mais introvertido, ele é mais na dele. Mas não quer dizer também, gente, que o colérico não é extrovertido, tá? Sou legalzona. E o melancólico artístico, ele vai mais, sim, pelo lado artístico, ele é mais... Ele é engraçado. Ele tem um pouco mais controle das coisas, mas ele tem esse lado mais artístico. E o melancólico tem uma questão, ele é mais organizado. Se ele organizar uma viagem e não der certo, ele já fica puto ali mesmo. Ele já fica... Ele quer ter controle da situação. Às vezes é uma amiga que... você não me ligou. Mas... Sabe aquela amiga... Eu tenho algumas amigas melancólicas. O fleumático, se ele entrar no negativo, fica difícil a relação com ele, porque ele fica ali e ele não tenta sair. É meio complicado. O sanguíneo, ele tem uma coisa de distração, ele não consegue ter foco. São pessoas assim que, quando estão no negativo, é bem complicado também. São pessoas que são competitivas, né? A questão da cor, aquela hora você me perguntou, até esqueci de falar. A cor também influencia nos temperamentos. O colérico, por exemplo, a cor dele é a vermelha. Então, se você, por exemplo, te acorda no dia que você está sentindo que está muito colérica, se você colocar vermelho, você vai ficar competitiva.
Você vai passar vergonha. Você fica atacadíssima. E o nosso humor tem muito a ver também com cor, mas né? Eu gosto quando ela fica brava. Gosto. Por exemplo, se a gente não tá num bom dia e coloca uma roupa totalmente escura, vai ficar mais chué. Se tá num dia ruim, coloca uma roupa clara, já dá uma disfarçada. As pessoas nem vão perceber tanto. O melancólico já é a cor roxa. Então, se ele coloca o melancólico é cor roxa... Deixa eu lembrar. Não, fleumático. Fleumático é cor roxa. Então, se a pessoa quer ficar mais tranquila, coloca um roxo ali. O melancólico é azul. É o azul. Sim, o azul. Então, se ele tá muito melancólico no dia, a pessoa tá muito melancólica, tá demais, coloca um azul, vai ficar mais. Isso influencia. Nos Estados Unidos, o azul, blue, né? Blue, já é uma expressão de tristeza. Sim, sim. É uma expressão de tristeza. E o sanguíneo... Selenita, põe a carinha aqui só pro pessoal te ver. Não, vem cá pro pessoal te Deixa ela ver. quieta, coitada. Ai, Jesus. Branquinha, Selenita. Ela amou lá, gente. Você não tá entendendo. Selenita é americana agora, né, Selenita? Chegou acabando com os brasileiros. É. E o sanguíneo é o amarelo, que é uma cor de extroversão, né? Alegre, sol, radiante. Então, nossa, se eu fosse falar mais de visagismo aqui, a gente ia ficar... É muita coisa interessante. Muita coisa. É muito conteúdo. E por sinal, estamos chegando aqui, né? Você já não chegou na nossa 1 hora de entrevista. Não. Eu sei que você amou esse momento aqui com a Dani Macedo. E ela tem muito mais conteúdo para compartilhar com a gente. Então, se você gostou, curta, compartilha e comenta, tá? Fala, eu quero ela de novo. Que a gente eu nem chama falei de ela. noivas. Nem Então, falei. Não, é mesmo? Nem Tá falei de vendo? noivas. O próximo vai ser com noiva. Não vai falar. Não vai falar. Pode vai ser. ser o próximo. Nossa, Não de vai. noivas tem muita coisa, gente. Cara, Bastidores de Histórias noivas. de noiva. Tem muita presença. Não, É é excelente. muito. Dia tem de noiva muito. acontece muita coisa que não era pra acontecer? Com certeza. Não, deixa pra ela falar no dia que ela vier de Só novo. quem trabalha no bastidor sabe o que é um casamento. Né, Selenita? Aquela ali já sabe. Ela sabe o que acontece. Casamento, olha, rende 3 podcasts aqui tranquilo. Então, fechou. Então, combinado, hein? Próximo assunto, noivas. Fechou. Dani, então é com muita gratidão que a gente recebe aqui. E eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal que nos acompanha. Deixe uma mensagem, algo que você acredite que acredite que dentro da sua história de fotógrafa, maquiadora, visagista, química, mãe, Esposa. traz um pouquinho pra gente dessa essência e deixa aquela mensagem que você fala assim, não, se eu tivesse 1 minuto para transmitir uma última mensagem, eu falaria isso. Primeiramente quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, me deu um nervoso, mas, nossa, tranquilo, gente, tranquilo, foi maravilhoso. Eu falo que minha profissão hoje, ela me leva a lugares incríveis. Eu conheço histórias assim que se eu sentar e contar, eu choro, eu dou risada, acontecem turbilhões de emoções, porque eu não trabalho só com fazer maquiagem e tirar foto, eu trabalho com momentos, com histórias, com vidas, e isso nada paga, porque eu realmente estou no lugar que eu devo estar. Eu tenho um propósito de vida, e o meu propósito de vida é esse. Entregar para as pessoas além do que uma maquiagem bonita. É contar histórias, assim como acontece em casamento. Quando termina ali o casamento, nós fomos responsáveis por criar mais uma família. Ali se formou mais uma família. Então, isso é muito forte. É muito forte. E eu só tenho gratidão. Com certeza não para por aqui. Sempre vou querer buscar mais e mais, porque esse é meu intuito. E eu acredito muito nisso. Obrigada. Muito obrigada, Dani. Foi um prazer ter Imagina, você aqui obrigada conosco. E eu te espero de novo para a gente falar sobre noivas, Vamos bastidores e o bicho pegando, tá? Muito obrigada para você que ficou aqui até o final nos acompanhando e compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau.